Oi gente, que bom ter vocês mais uma vez, mais uma semana aqui no nosso canal. Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de uma condição que é muito comum entre bebês e que causa um pouquinho de dúvidas nos pais, muitas preocupações, né? Especialmente porque a gente não tem aí um exame que prova exatamente essa condição, é uma suspeita em muitas famílias, e a gente vai conversar então a respeito da alergia da proteína do leite de vaca, a famosa APLV. A PLV, ela é uma reação imunológica às proteínas do leite de vaca, né, como a beta-lactoglobulina ou a caseína, e essas proteínas, elas são potencialmente alérgicas, quer dizer, elas têm uma capacidade, um potencial, uma chance de causar alergia no corpo humano maior do que outras proteínas. Vamos lembrar que nós somos os únicos mamíferos que continuamos a tomar leite de uma outra espécie depois que a gente desmama da nossa mãe, né? Nós não encontramos, por exemplo, um gato mamando no cachorro, né? Um gato tomando leite de um outro mamífero, por exemplo, depois que eles mamam. Eles mamam na mãe, quando eles desmamam, eles passam a comer o alimento que é próprio da sua natureza. O leite de vaca, no entanto, é um alimento que a gente continua consumindo muitas vezes, né? Um alimento que está na cultura nossa, especialmente ocidental, e que é uma grande fonte de cálcio, de proteínas, de nutrientes, e não é um alimento inflamatório para todo mundo, não é um alimento que seja um problema para todos, mas sim para uma parte da população, especialmente os bebês, ela pode acabar causando alergia. Então a PLV é essa reação, né, alérgica ali a essas proteínas, que vai trazer alguns sintomas no bebê, uma doença muito frequente de crianças menores de 2 anos. Graças a Deus, a grande maioria, né, já começa com essa informação aqui no vídeo. Se o seu filho tem diagnóstico de APLV, uma criança que você conhece tem esse diagnóstico, fique tranquilo que, né, provavelmente ali menor de entre 1 e 2 anos ele vai ficar livre dessa doença. Eu sou pediatra há mais de 20 anos e tenho raríssimos casos de crianças que permaneceram alérgicas até um pouquinho mais de 2 anos, e acho que talvez 2, 3 casos que ficaram alérgicas ainda com uma idade mais avançada, sendo que os casos de APLV são vários, né? Mas graças a Deus se resolvem bem cedo. Então, como que eu vou suspeitar que essa criança tem APLV? É mais comum entre os prematuros, bebês que foram realmente alimentados na fórmula, que não foram alimentados no leite materno, que tenham uma outra condição de saúde ali, que possa deixar a sua imunidade, né, um pouco mais abalada, um pouco mais afetada, principalmente realmente a questão da prematuridade e uso muito precoce da fórmula infantil, às vezes já na maternidade, por alguma dificuldade no aleitamento materno. Então, quando a gente usa fórmula, e cabe um parêntese aqui lembrar vocês de que fórmula infantil é leite de vaca, tá, gente? Tem muitos pais que acham que NAN, Aptamil, Nestogeno são leite humano. Eles não são. Eles são leite de vaca, que são trabalhados de forma que os nutrientes, os micronutrientes, ficam mais parecidos com a proporção do leite materno. A quantidade de ferro, a disponibilidade, né, de muitas vitaminas, de, por exemplo, as gorduras, a relação de proteína, ela fica modificada para ficar mais perto dos nutrientes da concentração do leite humano, mas ela não é leite de gente, ela é leite de vaca, né? Então, bebês que receberam essa fórmula, eles são mais facilmente acometidos da APLV. Às vezes na família também quadros alérgicos, outros irmãos que tiveram APLV, essas crianças são mais suscetíveis. E aí, de repente, em um determinado momento, essa criança passa a ter muitas cólicas de uma forma assim, muito mais do que a gente esperava para aquela idade, distensão abdominal importante, né? É comum sangramento nas fezes, sangue vivo no cocô, a criança fazer cocô com sangue, vômitos importantes podem acontecer, não ganho de peso é uma coisa frequente também, embora muitos bebês com APLV tenham peso normal, mas é comum que eles não ganhem peso, tem um refluxo muito exacerbado, né? Poucos bebês vão ter outros sintomas alérgicos, como lesões de pele também, e alguns bebês com a PLV grave podem inclusive ter aquela alergia imediata, assim, tomou o leite, encostou o leite na pele, alguém beijou que tomou leite e a criança já apresentar reação. Eu tenho um caso, por exemplo, de APLV, que a criança tem uma reação tão grave que a mãe estava fervendo o leite ali no fogão e a mãe passou com o bebê no colo, perto do fogão, só aquele vapor do leite já fez o rosto da criança ter uma reação grave. Então algumas crianças têm um quadro grave, mas esse felizmente
é um caso de exceção, tá? E raramente, como eu estava dizendo, eu posso ter outras manifestações. A maioria é gastrointestinal, vômito, diarreia, sangue nas fezes, distensão abdominal, cólicas importantes, muito refluxo, né? Mas poucos casos podem ter alergia de pele, dermatite, acontecer, né, às vezes também alergias respiratórias, mas isso é muito, alergia respiratória mesmo, relacionada ao leite de vaca é muito raro, tá? Eu sei que os pais costumam relacionar isso, né? Mas os estudos trazem bem claro para nós, tá, gente? Que raramente eu vou ter uma bronquiolite, uma exacerbação de asma, um quadro assim respiratório por causa de uma PLV. Grande maioria é sintoma gastrointestinal. Eu suspeitei que meu bebê tem, Tati. Como é que é o diagnóstico? Tem algum exame? Não tem, gente. Qualquer pessoa que venha e diga para você que vai fazer um exame, um ultrassom, um exame de sangue, é bobagem, né? A gente sabe que não existe exame que prove a PLV. Como é que eu vou diagnosticar a PLV? Com exclusão e reexposição, que é o teste de provocação oral. Então, quando eu suspeito que uma criança tem a PLV, eu vou tirar o leite de vaca dessa criança. Se ele mama exclusivamente o leite materno, a mãe vai deixar de consumir leite de vaca e derivados por 4 a 8 semanas. Nós vamos testar nesse bebê como é que ele ficou sem o leite de vaca da mãe e depois nós vamos oferecer de novo o leite de vaca pela mãe, né, no caso, para que essa criança tenha contato e ver como é que o bebê fica. Porque veja, gente, vamos dizer que você está suspeitando que seu bebê tem PLV, assistindo esse vídeo. Aí você vai ficar lá, sei lá, 5, 6 dias sem tomar leite, iogurte, queijo, requeijão, hidratante que tem leite, qualquer coisa que tenha leite de vaca, tá? Na composição. Remédio que tenha leite, não consumiu nada, não teve contato no corpo com nada. Aí o seu bebê ficou ótimo, mas de repente foi uma coincidência e o seu bebê já estava melhorando da disquesia, da cólica. E aí a gente vai ficar lá 4 a 8 semanas em dieta? Não. Antes de você decidir, né, de vocês perceberem com o seu pediatra que tinha alergia, a gente oferece de novo leite de vaca. Você vai lá, consome esse leite e vê como é que o bebê ficou. Eu já, assim, adianto para vocês que a gente que tem bebê com suspeita de PLV, a gente sempre vai ficar em dúvida se é reação ou alucinação, tá? Será que ele tá mesmo com... Ficou pior mesmo quando eu tomei o leite? Ou foi uma impressão minha? Ou é porque teve visita em casa? Então a gente tenta ser bem objetivo mesmo, assim, tentando até às vezes mensurar tempo de choro durante o dia, observar outros cuidadores também para vocês terem essa certeza. Então, testei tirando leite. Se eu, por exemplo, tomava leite materno, dava leite materno apenas para o meu bebê, eu vou excluir da minha alimentação como mãe. E se o meu bebê tomava fórmula infantil, a gente vai usar um leite hidrolisado, né? As marcas mais conhecidas são o Aptamil Pepti, Pregomin, Alfarré, Neocate. Outra informação muito importante, não adianta usar leite sem lactose, tá? Para esse teste. Nem para a mãe tomar e nem para o bebê direto tomar. Tem que ser sem leite de vaca, sem a proteína do leite de vaca. O leite sem lactose, no outro vídeo, a gente vai conversar sobre intolerância à lactose. E é muito importante que você que está vendo esse vídeo, assista também o vídeo de intolerância à lactose, tá? Quando a gente usa um leite sem lactose, esse leite tem proteína do leite de vaca. Então a APLV, que é a alergia da proteína, continua tendo problema com leite sem lactose, tá? E outra informação importante para quem amamenta, o leite materno, gente, é lotado de lactose. A lactose é o açúcar do leite, no outro vídeo eu vou explicar melhor, mas não faz sentido eu fazer dieta de exclusão da proteína do leite de vaca usando leite sem lactose, porque ele tem, tá? Nem leite, sei lá, desnatado, semidesnatado, então teria que ser, por exemplo, leite de arroz, por exemplo, leite de aveia, né? Então eu vou usar o leite de um outro nutriente, não de vaca, tá? Mesmo que sem lactose. Então, por exemplo, se você fez lá o teste de exclusão, tá? Tirei o leite, o bebê ficou bem. Coloquei de novo o leite de vaca, ele ficou ruim, então eu provei, né, pelo teste de exclusão e provocação que ele tem a PLV. E aí eu vou ficar 4 a 8 semanas sem leite de vaca e derivados e depois eu vou oferecer de novo a cada 4 a 8 semanas para ver se o bebê já está tolerante, tá? Então é isso, gente. Não existe exame para provar. Existem alguns exames indiretos que eu posso fazer para excluir outros problemas, né? Fiz ultrassom de abdômen, fiz um exame de urina para saber que não era infecção urinária, né? Então eu posso fazer alguns exames para excluir outros problemas. Mas o diagnóstico da PLV é feito por excluir a proteína da alimentação da mãe, se mama no peito,
ou excluir a proteína do bebê usando um leite especial e depois a gente oferecendo de novo para ver se tem uma piora e ter certeza que o problema estava no leite, tá? Esse leite às vezes é fornecido por alguma prefeitura, depende de onde você mora, é importante você pesquisar a esse respeito, né? Importante ler os rótulos, tá, gente? Quando o bebê tem a PLV, especialmente esses bebês que têm uma PLV grave, que sangra cocô, que tem, né, uma baixa do peso, que tem muito choro, cuidar com a alergia cruzada, tá? Então, ler rótulo de alimento, que às vezes não diz que tem leite lá, mas tem, por exemplo, pode conter traços de leite, eu não vou usar, você entende? Então, a gente tem que olhar rótulo, tem que pesquisar também alimentos que foram preparados, por exemplo, no restaurante, né? Então, de repente, lá no restaurante, o chefe, né, vai fazer a comida e ele mistura, por exemplo, um molho branco e depois ele mistura o arroz com a mesma colher. Ele pode contaminar o seu alimento, né? Pão da padaria, tem às vezes o recipiente que é feito o pão de leite e depois é feito o pão de trigo. Então a gente se informa, porque às vezes quando a gente tem um bebê, tá fazendo a dieta e não está tendo uma boa resposta, continua sangrando cocô, muito provavelmente esse bebê está sendo contaminado com traços, tá? Inclusive, nesses casos graves, a família é orientada, né, a ter uma esponja de louça só para as louças do bebê. A gente não vai usar o talher que usa para outros alimentos para fazer a comida do bebê ou preparar o leite do bebê, porque pode ter ali a contaminação cruzada e aí o bebê não melhora e a gente acha que não era isso, né? Então é isso, gente. Eu tenho essas informações também bem explicadinhas, se você tem um bebê pequeno, lá no nosso curso do Manual do Cuidado, tá? Então são mais de 50 aulas preparadas para você falando sobre outras questões também, porque às vezes não era PLV, né? Às vezes era só uma disquesia. Então lá eu tô explicando sobre tudo isso, também falo sobre essa diferença de APLV e alergia do leite de vaca, tá? Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para você conhecer o nosso curso. O acesso é por 2 anos, né? Mais de 50 aulas sobre vários assuntos, para você assistir onde, quando quiser, voltar nas aulas várias vezes e é super importante para te deixar bem informada, tá? E muito acessível, né? Você vai se surpreender quando clicar ali e ver as informações que tem para você, para orientar a sua família e te deixar mais segura a esse respeito, tá? Se ficou alguma dúvida sobre a PLV, deixa aqui nos comentários, faço questão de responder para você e a gente vai também tirando essas dúvidas, quem sabe, em outros vídeos. E assista também o vídeo que a gente vai estar colocando aqui sobre a intolerância à lactose, porque entender essa diferença deles, o que é meio parecido, o que faz diferença, é importante para que você esteja bem informado, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.